Early in the morning I say, the sun is shining today. I don't want to put my head down. I want to be happy for what I found. I want to thank the Lord and say, Lord, keep sun to shine on me. Cause I know ain't nobody gonna be greedy around me, cause I'm gonna be happy. I say happiness is what I need. That's how I feel. I do it every day. I say I gotta work hard and pray. I say everybody wants to run around. They want to make a lot of money. That's gonna make them happy. I say, hey, if you're greedy, you'll never be happy. I say, I want happiness in my life. I want to get a wife. I want a career too. I want to do what I gotta do. Here I'm making up as I go along. That means I'm happy, I say. Cause I'm feeling good each and every day. Cause I say, listen to what the music says. It says, happiness, I busted a string on my guitar. Yeah, yeah. O Segredo da Felicidade. Versão do Brasil. O mundo está passando por um estresse muito grande. Às vezes são nossos problemas pessoais que nos afetam e outras vezes é uma questão mais abrangente do planeta. Há um princípio que diz que Deus tem a resposta para cada problema assim que ele ocorre. Seja um problema individual, seja um problema coletivo, aquele que nós logo pensamos, o que eu vou fazer ou o que eu devo fazer. A torre trata das consequências. Naquele dia terrível, eu lembro que pensei uma coisa absurda. A única coisa que eu podia fazer por este mundo era ficar em paz comigo mesmo. É claro que eu não estava em paz comigo mesmo naquele dia, ou em qualquer outro dia, mas eu decidi que ia tentar. Aviões se chocaram com o World Trade Center, ou seja, naquele momento um plano estava surgindo na mente de Deus, e esse plano era para curar o mundo. No entanto, Deus não pode fazer nada senão através das pessoas. Ele não pode fazer nada por nós que não seja através de nós. Deus é a eletricidade, nós as lâmpadas. Portanto, o mundo como vivenciamos, seja nossa vida particular ou nossa existência planetária, é uma reflexão das pessoas que nós somos. Entende? Se queremos que o mundo mude, nós também temos que mudar, porque a violência tomou conta da raça humana. É isso que está acontecendo. A guerra ao terrorismo, a transgressão biológica, existem muitos fatores negativos no planeta agora. E o plano de Deus é de nos tornarmos pessoas que tenham o nível de sabedoria e inteligência necessárias, de nos tornarmos pessoas que, mesmo podendo discernir o que deve ser feito, tenham maturidade para fazer. Somente quando dermos um salto quântico dentro de nós mesmos é que poderemos ser o conduto para o salto quântico que precisa ser dado no mundo. Uma equivalência disso em nossas vidas é que estamos esgotados com as mudanças tão rápidas pelas quais o mundo passa. Porque os netos dos nossos netos precisam que você seja o que você pode ser neste planeta. Acredita em reencarnação? Claro. Bom te ver de novo, então. Regra número 1. Não acredite em mim, mas aprenda a ouvir. Não acredite em mim. Porque o que estou falando agora é só uma história. É um ponto de vista de como eu vejo a vida. Isso só é verdade para mim. Mas se aprender a ouvir, vai entender o que eu estou tentando comunicar. Então não acredite em mim, mas aprenda a ouvir. O ouvir
mostra quem você é no fundo, por baixo de tudo aquilo que muda constantemente. Quando você ouve todas as coisas, se estiver no momento presente, então toda a alegria que está lá acaba se revelando a você. Portanto, atenção é o que existe no momento em que estiver ouvindo atentamente. A segunda regra é um pouco mais complicada. Não acredite em si mesmo. A nossa cabeça não para de falar. É como um cavalo selvagem que leva você a qualquer lugar. Se não aprender a domar esse cavalo, ele o levará para onde ele quiser levar. Então, não acredite em si mesmo, mas aprenda a ouvir o que você tem na cabeça. E a terceira regra também é muito interessante. Não acredite em mais ninguém. Justamente pelo mesmo motivo. O que as pessoas dizem só é verdade para elas. E é a forma como expressam a experiência que tiveram na vida. Vai beijar a garota ou vai tomar um sorvete? Não tem o dia todo. Mas se aprender a ouvir, você verá que no meio de todas as mentiras surgirá a verdade. E você poderá enxergar essa verdade. E se não acreditar em si mesmo, se não acreditar nas outras pessoas e não acreditar em mim, essas mentiras não irão sobreviver, mas a verdade sobreviverá. Acredite ou não, o sol vai nascer todo santo dia. Você não precisa acreditar na verdade para que a verdade exista. Mas para a mentira existir, precisa acreditar nessa mentira. Se eu não acreditar em mim mesmo e não acreditar em mais ninguém, aí... Não é uma postura a tomar. Não, é não acreditar mesmo. Não como uma postura social quando você diz, não acredito neles. Não. Está sendo falso. Não, precisa vir lá de dentro. Mas aprender a ouvir, esse é o maior segredo. Aprender a ouvir. Como posso ser um guerreiro da minha felicidade? O ato mais belo de um guerreiro é ir lá fora limpar o jardim todos os dias. Porque sabe que alguém vai colocar uma semente ruim lá que vai crescer. Se alimentar essa semente ruim, que é a mentira, e aquilo que te faz infeliz, ela irá crescer. Mas se pegar na mesma hora, isso não é bom. Vai se esquecer dela porque está vivendo o presente. E isso é bonito. A felicidade é uma decisão que eu preciso tomar. A felicidade vem da perspectiva. Sou mais responsável pela minha felicidade do que eu imaginava. Não tem a ver com o que acontece no mundo, mas com a minha atitude perante o que está acontecendo. Cada indivíduo carrega um pouco da paz com ele. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e logo terá a paz maior em toda parte. Mas isso começa em você, desenvolvendo a paz interior e depois pondo para fora. A palavra eu talvez seja a mais frequente usada numa língua. Eu estou com raiva, eu sou americano, eu sou isto, eu sou aquilo. Esse eu é uma grande ilusão. Se eu não sou uma coisa, não sou nada? Sim, mas eu diria isso de uma forma diferente. Eu diria, não é nenhuma coisa. Mas há uma diferença entre nenhuma coisa e nada. Nada é simplesmente a negação, mas nenhuma coisa significa que existe uma presença ali, só que não tem forma. Oi, aprendiz! Como vai o treinamento para a monja? Tá meditando? O que você acha? Pode me ensinar a elevar? Quer dizer levitar? A ação pode vir da mente limitada, e geralmente não é uma ação habilidosa. Ou a ação pode surgir do estado da presença sábia. Sid, olha, precisamos conversar. Sean, agora não. Você não me parece pronto. Olha, eu não quero fazer teste para nenhum reality show. Eu sou um ator. Bom, que tal uma festa de aniversário em Beverly Hills?
Me diz que isso é um filme. É uma festa de aniversário em Beverly Hills. Eu não arranjo um serviço decente há 2 anos, cara. Mas que droga! Olha, tem que se sujeitar a essas coisas porque nada cai do céu. Acho até que você tem razão. Mas preciso respirar, então. Acho que vou pro Havaí, sei lá. Ah, bom, mais perto que vai chegar do Havaí é ficar olhando a água da privada. Por que será que tantas vezes em toda a história da salvação, a mensagem de Deus para a humanidade sempre foi não temam? Por 2 motivos. Primeiro, Ele sabe que nos sentimos acuados em um canto. Ele sabe que temos medo de pôr o pé para fora e exaltar a melhor versão de nós mesmos. E segundo, por que a mensagem de Deus para nós através dos tempos sempre foi não temam? Porque Ele sabe que a medida da sua vida será a medida da sua coragem. Quando chegarem em casa, pensem em 5 pessoas que mais admiram nos livros de história. E se perguntem quem elas seriam sem coragem. A resposta: nem saberiam o nome delas. Desde o início, ele afirma ser vítima de uma conspiração do FBI, um preso político. Mas apesar dos protestos, Pratt foi condenado depois de matar e roubar $18 de uma mulher branca de 27 anos. Tá me dizendo que aprendeu a ser feliz na prisão? Eu descobri a liberdade. O meu entendimento de liberdade. Em meus 58 anos de vida, eu encontrei, lá no fundo dos piores buracos dos presídios de San Quentin e Folsom. Foi um processo de me desvincular de tudo. Eu não tinha nenhum desejo. Parei de me masturbar. Eu não tinha nenhum desejo sexual, nada. Mas foi aí que eu encontrei a liberdade pura. O desejo, a submissão, o desprendimento do ego, o entendimento de que somos apenas uma pequena parte de uma coisa bem maior. E quando começamos a adaptar o nosso corpo, nossa mente, a essas coisas, esses estímulos externos e tudo mais, sabendo que fazemos parte de alguma coisa, que somos a continuidade de algo. Aí alcançamos o equilíbrio e sentimos a felicidade que jamais sentiríamos talvez com as drogas ou qualquer outra coisa. Eu fui preso por causa de uma situação que foi tramada por Richard Nixon e J. Edgar Hoover, quando foram julgados pelo Congresso em 76, que estavam errados, que eram criminosos. Muitos foram condenados por isso. Eles foram para San Clemente e nós para San Quentin. Mas em meados dos anos 70, muita coisa começou a acontecer. Um comitê de investigação do Senado descobriu que o FBI havia criado um programa de contra-inteligência questionável direcionado aos Panteras Negras, e Pratt era o alvo principal. San Quentin, prisão estadual da Califórnia. Os primeiros 8 anos dos 27 que eu fiquei preso foram na prisão de San Quentin e Folsom. E na época, os presos ficavam dentro de uma cela vazia e era bem desumano. Era uma tortura mesmo. Estas são as criaturas mais inteligentes que eu já vi em toda a minha vida. As formigas. Nos primeiros 2 anos, eu sempre ficava de olho nas formigas, sabe? Porque a privada era um buraco no chão. As formigas saíam de lá, saíam da terra e mordiam a gente. Bom, depois de um tempo, eu percebi que este é o mundo delas. Estou aqui por acaso. Por que vou matar as formigas? Eu tinha que aceitar ser mordido por elas. Então me rendi às formigas. E quando eu me submeti a essa situação, elas pararam de me morder. Aí depois de um tempo, começaram a me trazer coisas como migalhas de pão. Essas coisas que eu podia comer. Eu fiquei fascinado com elas, de tão agradecido que eu estava. Porque na época, os guardas não nos davam comida. Às vezes, ficava pão e água durante muito tempo. Era um sentimento bom de gratidão que fez com que eu me abrisse para começar a reduzir o meu ego. É um ato de submissão, de ser menor. Antes era aquela coisa de macho, de ficar acima de tudo, de poder enfrentar tudo, sabe? E agora tem que se entregar a essa criatura minúscula. Eu aprendi muito com isso. Isso teve um impacto grande na minha vida. Passei a meditar e a fazer certas coisas que mais tarde
me disseram fazer parte da meditação transcendental e projeção astral. E tudo isso eu só fui ler mais tarde. Os Maharajas e Krishnamurti falavam essa coisa de se libertar, de deixar o ego de lado, de não... você sabe, de não se apegar a essas coisas que fazem você se deteriorar. Mas quando alcança esse nível, é como se só sobrasse o espírito que existe em você, que você é. Se considerarmos a tradição da sabedoria budista, veremos que resumiam a razão para toda a infelicidade em uma palavra. E a palavra que eles chegaram foi egocentrismo. Toda a infelicidade se origina nisso. E Buda disse que nossas preocupações sobre nós mesmos se encaixam em 8 medidas: elogio e culpa, perda e ganho, prazer e dor e fama e vergonha. Quase tudo aquilo que faz se sentir para cima ou para baixo está nessa categoria. É uma delas. E isso é uma coisa com que você se preocupa só quando age com egocentrismo. Agora o segredo. Acabou de aprender que toda vez que for egocêntrico, estará agindo a partir de seus pensamentos. Não será essa a realidade, mas sim o universo que gira em torno dessas 8 medidas. É assim que você reage a tudo, de acordo com o impacto que causa em você. Isso me deu prazer ou me fez sentir dor? Eu perdi alguma coisa, ganhei alguma coisa? Tudo gira em torno disso. E a sua felicidade aumenta e diminui. Portanto, o Buda viu tudo nesse círculo e disse: se estiver nessa esteira, está perdido, porque um encontrará o outro. Por isso precisa viver o presente, se quiser ser feliz. O que tem para jantar, Chan? Grama e folhas? Oi, Sean. Então, o que os judeus esperam de você? Os judeus são, em primeiro lugar, um povo de ação, de prática. Não temos essa coisa de acreditar na salvação. Não acreditamos que uma pessoa venha ao mundo precisando ser salva. Todos esperam que a pessoa faça alguma coisa por si própria, alguma coisa com valor eterno. Também acreditamos que para fazer isso, deve se perguntar por que você nasceu. Ninguém se torna uma casa de força só por querer ou por desejar. É preciso fazer pequenas mudanças significativas em sua vida. O importante é fazer alguma coisa de valor nesse mundo. E como eu faço isso? Estudando. Aprendendo sobre si mesmo e aprendendo sobre Deus. Tudo o que Ele nos pede para fazer só pode ser para o nosso bem. Porque Ele quer nos fazer feliz. É disso que a vida trata, por isso Ele nos criou. O importante é a felicidade. Oh, let me love in a holy, holy way. We love, let me love in a holy, holy way. Oh, let me love in a holy, holy way. Oh, let me learn from all the ways I
É isso aí. Ouvimos Rick Bebê e Coral. O Coral Internacional HP com a maravilhosa banda da casa. Quem veio pela primeira vez, fique de pé. Bem-vindos ao HP. Bem-vindos ao HP. Muita paz e bênçãos. Muita paz e bênçãos. A vida é dura até a morte, mas a bem-aventurança e o êxtase, a alegria e a harmonia, essas qualidades são potentes, poderosas, talvez sejam sutis, mas são potentes e poderosas. E conforme adquirem o hábito de começar a fazer uma escolha celestial, espalhando o bem que vocês conhecem, irão descobrir que as circunstâncias e as situações começarão a surgir. Porque elas são formas coaguladas de pensamento que todos compartilhamos. Porque a percepção consciente de tudo que é bom é mais forte que aquela circunstância. Mas começa com a percepção de que você tem capacidade de querer ficar cada vez mais consciente da harmonia fundamental do seu ser. Repitam, neste momento farei uma nova escolha. Neste momento farei uma nova escolha. Eu escolho o céu. Eu escolho o céu. Eu quero espalhar o bem. Eu quero espalhar o bem. Consigo pensar, não importam as circunstâncias. Consigo pensar, não importam as circunstâncias. O Espírito de Deus está me dando o poder. O Espírito de Deus está me dando o poder de ancorar o céu na terra. de ancorar o céu na terra. Vocês estão comigo? Estamos com você. Estão todos de acordo? Sim, estamos de acordo. Então que comece a comemoração. A religião está evoluindo. Estamos ficando conscientes de que todos somos capazes de compreender a Deus, ou de compreender o amor e de pararmos de ser uma vítima das circunstâncias. O cara olhou pra mim. Por que ele tá olhando pra mim? O que foi, hein? Será que eu posso entrar? Eu posso entrar ou não? A raiva é uma emoção que disfarça o medo. E muitas vezes sentimos raiva porque temos medo de sentir medo. E desenvolvemos um comportamento compulsivo. Mas se estiver disposto a parar e reconhecer que está com medo, poderá também reconhecer que bem lá no fundo você é maior do que o medo. Para mim, crescemos de 2 jeitos: dor ou discernimento. Então, ou você simplesmente cansa de se cansar das coisas... E aí, companheiro? Eu já não te falei que a toalha faz parte do uniforme, cara? Quem é que vai limpar esse suor, hein? Cada um faz o seu serviço. Entendeu? É que eu esqueci a minha toalha. Ou tenho discernimento que leva a outro paradigma. Olha, não sou eu que tenho que fazer esse serviço, Daniel. Tá bom. Tá bom. O sofrimento não é o preço na etiqueta que você paga para ser feliz. É, e se você trouxer 3 pessoas esse mês, vai ganhar uma mochila da academia. Certo, combinado. Sim, senhora. Isso, sim, senhora. A felicidade não precisa ser uma coisa que acontece no final de algum tipo de meta. A felicidade pode vir pelo caminho. É uma escolha feita a cada momento. E aí, cara? Por que você ainda não me entregou nenhum dos programas novos? Ah, é claro. Porque você não vendeu nenhum esse mês. Vai trabalhar. Damien, você é um imbecil sem cérebro que acha que a burrice é uma virtude. Hã? Exatamente. Eu me demito. Assim, precisa perder a barriguinha, hein? Se queremos ser felizes, temos que ver sentido no sofrimento. Temos que entender que tem alguma coisa no sofrimento que dá mais sentido à vida. Que nos ajuda, que nos permite ser e nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. E esse é um dos grandes mistérios, no qual temos que nos aprofundar cada vez mais. Mas o indivíduo que leva uma vida com um propósito, ou seja, com o dom e o talento, as habilidades, a alegria intrínseca, a compaixão e o amor que existe em nós, quando decidimos deixar isso tudo aflorar, alcançaremos nossos objetivos e realizaremos coisas, mas são só uma parte de um modo de vida mais amplo.
A biblioteca daqui tem uma das maiores coleções de literatura filosófica da América do Norte. A intenção por trás disso é que essas são as grandes culturas do mundo. Cada uma tem sua própria literatura filosófica e elas tratam das leis da natureza e dos grandes princípios do universo. São o que chamamos de filosofia perene. Tudo sobre os valores supremos da existência e como alcançá-los. Bem, Platão respondeu à sua pergunta dizendo: se organizar sua vida em torno de um dos valores supremos, todo o resto virá até você. Porque todos os valores supremos comungam uns com os outros. E para ele o valor supremo era a beleza. Então ele organizou a vida em torno da beleza. E para ele a beleza era um ser. Se organizar sua vida em torno de um desses valores supremos como beleza, verdade, amor, liberdade, justiça, igualdade e paz, a felicidade virá até você. Essa seria a resposta dele. É uma boa resposta. Na filosofia Zen, o homem sai em busca do touro. Ele encontra o touro e usa um cabresto no touro. E finalmente ele monta no touro. Num dado momento, o touro fica tão manso que ele joga o cabresto fora, senta em cima do touro e lê o manuscrito, enquanto o touro o leva para casa em segurança. É a história de nossas vidas, ou seja, controlar a nossa natureza animal, até que finalmente se torne uma só com a nossa natureza suprema. Portanto, o touro representa, na verdade, a possibilidade de cada ser humano totalmente integrado, não de ser distraído pela natureza inferior, mas de ser auxiliado por ela. Portanto, há uma sabedoria somática em nosso corpo, a sabedoria física em cada célula do seu ser. E quando estiver em harmonia com ela, então a ida para casa fica mais fácil. Está vendo todo esse lótus em volta, cobrindo o Buda e servindo de proteção a ele? Aqui está o lótus de 1000 pétalas, um símbolo de iluminação plena. Enquanto o lótus sai da lama e da escuridão abaixo dele, ele é transformado no Buda renovado. Todos nós temos um Buda dentro de nós, e isto representa a florescência plena. Não é uma grande promessa em que se pensar? O que isso me diz é que, bom, a felicidade é um trabalho interior e você pode ver a plena satisfação na expressão do rosto e na postura. Eu nunca tenho dinheiro. E eu quero dinheiro. Ah, você quer dinheiro? Quero. Procurou o cara errado. Se quiser se libertar do apego ao dinheiro, aí sim eu posso te ajudar. Vou ganhar dinheiro com isso? Não, quem vai ganhar sou eu. Um carro traz felicidade? Claro. Por quanto tempo? Por quanto tempo? 2 meses. Quer ser feliz o dia inteiro, vá às compras. Dá uma sensação ótima, mas só dura até chegar nas faturas do cartão de crédito. Se quer ser feliz um fim de semana, faça o que sempre fez nos fins de semana. Vá pescar ou jogar golfe. Se quer ser feliz um mês inteiro, tire férias. Viaje para a Austrália, você vai se divertir muito. Se quer ser feliz o ano todo, herde uma fortuna. Mas se quer ser feliz durante toda a vida, tem que achar um meio de realmente mudar a vida de outras pessoas. Tem que arranjar um jeito de fazer uma contribuição. Muitas pessoas se preocupam tanto em chegar ao sucesso que se esquecem da essência. E essa é a maior jornada. A jornada para a essência, não a jornada para o sucesso. Não sei o que aconteceria com Hollywood, ou o que aconteceria com os atletas, ou o que aconteceria com estrelas de cinema se não existisse mais nenhum fã. Acho que a indústria cresceria mesmo assim, mas não sei se as pessoas ainda teriam a mesma estima que têm agora. Mas imaginem
as pessoas seguindo outras, e é isso que fazem, seguem os outros tentando ser igual a eles. E acho que todos precisam entender que cada um é um ser único, feito à imagem de Deus e criado à semelhança de Deus. E é melhor se cada um se esforçar para ser uma pessoa melhor do que tentar ser a imitação de alguém inatingível. O que acontece é que, na humanidade, existe o desejo de querer venerar. Mas acabamos venerando quem não deve ser venerado. Veneramos outras pessoas que fazem o que achamos difícil fazer. E vivemos nossas vidas através do que elas fazem, em vez de reconhecermos que não merecem nossa veneração. O único ser digno de ser venerado é Deus, porque nos criou e nos deu as habilidades ou a capacidade ou o potencial que possuímos. Portanto, devemos agradecer por tudo aquilo que tivemos o privilégio de alcançar, porque se não tivermos recebido o que recebemos, não seríamos capazes de fazer nada disso. Jago, jago. Gaura Chandra bole. Eu não estou aqui porque preciso estar. Eu estou aqui por opção, porque acredito que estamos agora em um mundo material e é como estar numa casa que pegou fogo. Se estivesse acordado e todos da sua família estivessem dormindo e a casa pegasse fogo, que tipo de pessoa você seria se saísse correndo para se salvar, deixando todos morrerem queimados? Se não pode ajudar alguém, não o machuque. Todos já sofremos demais na vida. Respeite mais as pessoas do que espera que te respeitem. E se não tiver nada de bom para dizer, fique calado e enfie a gaita na boca. É por isso que eu toco, para os outros não acharem que eu sou idiota. É isso aí. Wake up, sleeping soul. A felicidade tem que vir de dentro. Quando isso acontece, o mais importante é saber. Tudo bem, eu trabalhei todos esses anos. Cursei a faculdade, eu me formei, tentei arranjar um emprego, mas continuo no mesmo lugar. Então, o que é a felicidade? Precisamos falar com o nosso eu interior. Ei, Sean, qual o problema? O que é que está te faltando? E quando fazemos uma interação genuína com o nosso eu interior, sempre é o mim, o meu, e se quiser ir um pouco além disso, nosso. Então estamos sempre fazendo uma distinção entre nós mesmos e os outros. E essa é uma descoberta muito importante, porque todos nós estamos nessa corrida para o topo. Por quê? Porque temos que chegar a um destino. Porque essa, fatalmente, vai acabar sendo a origem da nossa felicidade relativa. Essa é a nossa disputa, essa é a nossa compreensão. Portanto, é esse eu, mim e meu, que é a própria origem onde nós estamos. É por isso que os grandes iluminados dizem: às vezes você vai querer saber o que foi na vida passada. Veja onde está agora. Esse é o próprio reflexo do que você foi na vida passada. E o grande ser diz: para saber que futuro você terá, olhe para o que está fazendo agora. Nós, basicamente, precisamos reorientar,
reestruturar nosso próprio padrão de pensamento. Isso é muito difícil, mas nossa felicidade está exatamente aí. Certo? Tá bom. Ótimo. As diversas fontes de energia têm sons diferentes. Então, vamos tentar? Vamos lá. Hu, hu, hu. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Austin, como era aquela citação do Goethe? Das ewigen Vibration zieht uns vorwärts. O eterno feminino nos impulsiona para a frente. Foi em 21 de dezembro de 1980 que eu fui na casa daquela mulher. Devia ser meia-noite quando a coisa começou a rolar, porque a lua cheia estava bem alta no céu. Ela estava sentada, de costas para a janela. Eu fiquei olhando para o cabelo dela, como era bonita. Toda vez que um cara conhece uma mulher, ele só faz aquilo que deu certo com a última. Ele não arrisca, não é isso? Com 22 anos, eu queria aprender. Ela era 9 anos mais velha, sabe? Mais experiente, vivida. E ela deve ter percebido que eu estava inseguro. De repente, pela primeira vez na vida, me ocorreu que o sexo não é só chegar ao orgasmo, ter um objetivo definido, não é alcançar uma meta, não é chegar ao destino, final da jornada, mas sim aproveitar a jornada. Se aproveitar a jornada, o objetivo será o de menos. Não importa que meta vai alcançar, porque nem sempre se consegue o que quer. Deseja alguma coisa? Sim, qual desses é bom? Os pastéis estão fresquinhos. O quiche tá ótimo. Tá legal, eu vou provar o quiche. Cada um faz o que pode. A vida é curta. Quanto mais mulheres você tiver, melhor. Gostou da salada? Gostei. Eu adoro alface. Eu não. Precisa envelhecer devagar, mas você é mortal. E esse tipo de coisa só acontece uma vez na vida. Tem que agarrar cada uma delas que cruzar seu caminho. Você não quer pegar um cineminha comigo? Sabe o que é? Não dá. Então, tá afim de um momento romântico? Não. Quantos anos você tem? 24. Bom, a primeira coisa que deve fazer é parar de dizer garotas. Mulheres? Tudo bem, é melhor, já é um começo. Mulheres. Eu não entendo as mulheres. Não entende? Não. É que... Você deve entender... Por que tem essa diferença entre homem e mulher? Por que tem... Por que o eterno feminino nos impulsiona para frente? Porque nos impulsiona para frente? Porque o eterno feminino impulsiona os homens? É. Porque essa é a nossa função na vida deles. Minha função na sua vida é te impulsionar. E também a sua função na minha vida é me impulsionar. É isso que o homem e a mulher fazem um pelo outro. Em um curso em milagres diz, você acha que precisa entender uma pessoa para saber se ela merece ou não o seu amor. Mas na realidade, só vai entender essa pessoa se você a amar. O motivo de não entender as mulheres é que você ainda não as ama o suficiente. Toda mulher é digna do seu amor. Não estou dizendo toda mulher com quem fizer sexo ou tiver um relacionamento. Mas sua função como homem é amar todas elas. E se ficar diante de uma mulher, seu pensamento, sem palavras, é tudo telepático no subconsciente. Se quando estiver diante de uma mulher, seu pensamento for, sei que é bonita, talvez não esteja me mostrando isso agora, mas eu te convido, porque eu sei que, como você disse, o eterno feminino existe dentro de você, então me mostre, meu bem. Se você pensar isso, se realmente convidar a mulher para mostrar o quanto ela é bonita, ela fará isso na sua presença. O ponto não é como entender uma mulher, é como amar uma mulher. E isso também vale para tudo na vida. E terá tanto poder que vai lembrar do que eu te disse. Isso é bom. É muito bom. É o que as mais velhas fazem pelos mais jovens. Ensinamos os segredos.
Temos o narcisismo dentro de nós, de todos nós. Nós amamos demais a nós mesmos e não amamos o próximo o suficiente. Na verdade, esse amor próprio atrapalha o amor que venhamos a sentir por alguém. Narciso, na mitologia grega, era um homem incapaz de amar. Ele rejeitou o amor da ninfa Eco e, por isso, foi condenado a se apaixonar por si mesmo. Pouco depois, ele foi a uma lagoa, viu seu reflexo na água e ficou tão encantado pelo próprio reflexo que não podia olhar para mais nada. Ficou sentado, olhando para o reflexo e morreu de fome. E, finalmente, se transformou numa flor, o Narciso. Agora, o que assusta é que nós todos temos um pouco de Narciso. Nós morremos de fome sozinhos, da emoção como alimento. Nós morremos de fome do amor puro. Há dois planos envolvidos aí. Tem o que você quer no plano pessoal, no plano físico, e tem o que você quer no plano espiritual. A pergunta a fazer ao cosmo é qual delas você quer que o cosmo escute. O que você quer no plano pessoal ou o que você quer no plano espiritual. Então, o que escolhemos como desejos pessoais, o que achamos que é tão importante para nós, quando vivenciamos isso, descobrimos que não é. E essa é a jornada de todas as almas, não importa a idade, não importa onde estejam. Quanta gente já não disse, se eu tivesse uma quantidade X de dinheiro, se eu tivesse um número X de orgasmos, se eu conseguisse fazer isso, uma posição em que tudo em mim fosse tocado, aí seria perfeito. E quando chega esse momento, não é mais. Porque tem sempre alguma coisa maior que aquilo num campo infinito de possibilidades. É impossível poder dizer ao infinito qual é o bem maior. Nem você sabe, nem você saberia reconhecê-lo. Agila do yankuo ayaba oyade mariwo oyan saloro shokoto agilo da yankuo modekeyo ayaba oyade mariwo. O que exatamente você está buscando? As pequenas coisas me deixam muito nervoso e muitas vezes eu tento disfarçar isso. Ninguém vai poder mudar isso. Você quer atrair, mas no fundo o que quer atrair é o seu verdadeiro eu e o seu eu espiritual. Se esse caminho, o caminho físico, for o seu jeito de alcançar aquele pedacinho de perfeição, aquela paz de espírito passageira, pelo menos dará a você uma dica do que é a verdadeira perfeição espiritual. E essa é a coisa mais simples do mundo e a mais difícil de ter, paz de espírito. Então, por que é que eu quero ser infeliz? Só percebemos que o mundo está disponível quando interrompemos o círculo vicioso. O comportamento que desvia o seu foco e prende você ao plano físico. Você percebe que alguém está usando uma coisa que te irrita, está dizendo uma coisa que te irrita, que te olham de um jeito que te irrita muito. E você continua sintonizado nesse plano. Não está se permitindo ver que o mundo é um espírito igual a você, usando as mesmas roupas, tentando se encaixar. Você os vê como concorrentes, como uma pedra no caminho, como uma coisa indesejável. Você não os vê como as pessoas na mesma batalha humana que você trava. E enquanto estiver preso ao plano físico, vai ver tudo o que há de errado com as pessoas, porque você também está lá. E é enxergando a beleza nas pessoas que te dará a paz de espírito. Porque ver a aparência física e o sapato ridículo é tudo aquilo que separa você deles. E se não perceber o que separa você deles, vai ficar irritado para sempre. O que é verdade sobre a ilusão da forma física? Eu não entendo. Mas isto é real. Isso é maia, é uma ilusão. O meu corpo é real. O que você quer dizer? Um pouco de energia eletromagnética para fazer isso parecer uma camisa, carne
e olho, o seu globo ocular, e quando olhar através disso e passar a ver as pessoas de uma forma espiritual, vai perceber que não está sozinho. E quando não se sente sozinho, não se sente tão infeliz e para baixo o tempo todo. O plano espiritual e o plano físico estão sempre operando ao mesmo tempo. Eles operam juntos. Então, quando você se une a alguém fisicamente, também está se unindo espiritualmente. Vou tentar fazer uma poção para ajudar um pouco na sua perspectiva. Purificando o espírito, ele vai enxergar. Vai enxergar. Vai enxergar. Este óleo é a sua poção. Use isso para se concentrar. Vai usar isso para alcançar o seu nível de consciência mais alto. Aqui está. O cheiro é muito bom. Isso ajuda a agilizar o processo. Mulheres, Boate Blues. Happy Hour, promoção. Desejo. Este universo é apenas um grão de areia aos olhos de Deus. Todos nós temos um contato. É como um contato direto por rádio com a sabedoria suprema. Existe um só poder, uma só presença, uma só vida e um só Deus. Tudo é energia. Eu queria saber o que lembra de mim de quando eu era criança. Lembro de ensinar você sobre a missa e que você era muito acanhado. Disso eu me lembro. O que acha dessa tendência agora de viver o presente? Já ouviu falar? Não ouvi. Mas acho uma boa ideia, porque o ontem é história, o amanhã é mistério. Então, só nos resta o hoje, entende? O amanhã não é garantido. É como a antiga expressão em latim, carpe diem, aproveite o dia. Muita gente passa metade da vida dizendo, sou jovem demais para isso. E a outra metade da vida dizendo, estou velho demais para isso. A pessoa não fracassa porque quer fracassar. A pessoa fracassa porque não sabe prosperar. E como disse Napoleão, falhar no planejamento é planejar o fracasso. Precisamos pensar em um plano pessoal. Temos que pensar em um plano, porque não vão acordar um dia, olhar no espelho e dizer... Olha você aí, melhor versão de mim mesmo. Por onde andou? Estou esperando você faz tempo. Precisamos pensar em um plano. E como fazemos isso? Temos que entrar na sala do silêncio. O silêncio é necessário. Não vão descobrir a melhor versão de si mesmos lá fora, nesse mundo louco, corrido e barulhento, onde acordamos com rádio relógio, tomamos banho ouvindo rádio, tomamos um café na frente da televisão, ouvimos rádio no carro para o trabalho, trabalhamos ouvindo rádio pelo alto-falante, dando telefonemas, mandando esperarem ao som do rádio. Temos Walkman, Discman, temos DVD, temos celulares, temos bips, internet, CDs, TVs, DVDs, iPods. Ouvimos tanto barulho que nem nosso pensamento a gente ouve. E não vão encontrar a melhor versão de si mesmos lá fora, no meio de tanto barulho. Só quando se afastarem de todo o barulho e entrarem na sala do silêncio é que descobrirão a melhor versão de si mesmos. Pode chamar de amor, pode chamar de compaixão, pode chamar de bodhisattva, pode chamar do que quiser. Literalmente falando, é bondade básica. Procure reconhecer isso. Somente reconhecer isso não vai adiantar. É preciso cultivar.
Depois de cultivar, aí ampliará o horizonte. Não creio que a felicidade seja um sentimento. Acho que felicidade é um estado de espírito. É ter consciência de que existe um ser supremo, um Deus, que controla tudo. E que, de alguma forma, esse poder superior tem afeição por você, por mim e por todos. E está no processo de criar o bem a partir de todas as coisas. Eu acredito que Jesus quer que tenhamos um relacionamento com outras pessoas. Acho que Ele quer que desfrutemos de tudo que Ele criou para nós. Ele criou essa nave espacial. É exatamente isso, uma nave espacial. E estamos encalhados nessa nave espacial. Deus a criou, Ele a projetou e nos colocou aqui. Nos colocou aqui por um motivo, isso eu sei. Nos colocou aqui para vivenciar as realidades espirituais da fé, esperança e amor. E para compartilhar isso com o maior número de pessoas possível. E como fazemos isso vai depender da tarefa específica que Ele nos deu enquanto indivíduos e pela razão que Ele nos criou. Como sabe que já aceitou Jesus? Como sabe que vai para o céu? Como pode ter certeza? Bem, a certeza vem quando aceita Jesus como seu Senhor. Está dizendo que poderia ter a salvação naquele momento, naquele instante. Isso é o suficiente? Sim, sim. Não importa o que você fez até esse momento? Correto. Só precisa de 1 segundo e pronto. Correto. Vai para o céu. Quando me perguntam se eu sou religioso, eu digo, claro que não. Só sou judeu e surfista. E acredito em Deus. Como tudo na vida, existe um certo prefácio do caminho que queremos seguir na vida. O surf desenvolve a disciplina interior na pessoa e a determinação a não desistir nunca. Porque um surfista de verdade precisa aprender a ter paciência, a passar por um longo período sem ondas, a ser capaz de seguir uma disciplina rígida e a não perder o interesse. Parte de nossa busca religiosa é manter isso em foco para muitas pessoas. Isso é difícil porque elas não têm a disciplina interior necessária. Não porque elas não queiram ter. Elas não têm o desejo de manter esse fogo aceso dia após dia. Para um indivíduo manter um nível elevado de interesse em qualquer coisa, não apenas na religião, seja ele um ator ou outro artista, é uma tarefa extremamente difícil. O surf é uma atividade que exige extrema concentração. Quando não estou surfando, eu estou mantendo a forma, me preparando para a próxima vez. Não importa a religião que você tem, não importa o que você quer da vida. O mais importante é não se desviar do objetivo, mas a base tem que ser a atitude e a perseverança. A capacidade de acordar todo dia e concentrar-se como se nada mais no mundo importasse a não ser a sua própria busca de uma experiência religiosa. Depois que você começa a surfar, a agilidade aumenta. A sua energia e a sua força aumentam. É uma experiência fora do corpo. E para mim, a religiosidade resume-se nisso. Existe uma história na tradição monástica ocidental que também é uma história que os budistas contam. 2 monges estão caminhando e acabam encontrando um rio. E este rio precisa ser atravessado.
Nisso aparece uma mulher naquele lugar, naquela hora, pedindo que a ajudem a chegar do outro lado. Então, um dos monges a pega no colo e atravessa o rio. Ele a põe no chão e os monges continuam andando. 1 quilômetro adiante, o monge que não carregou a mulher diz: irmão, eu fiquei surpreso, você tocou naquela mulher. E o monge que a carregou até o outro lado do rio diz: mas eu a carreguei a 1 quilômetro e você ainda a está carregando. Então é natural ficarmos atraídos por uma outra pessoa, termos vontade de ter uma família ou o desejo de ter intimidade. E de certa forma, os monges também têm intimidade, mas uma intimidade com Deus. Eles veem isso como a penetração interior de Deus com a alma. Praise the God Almighty, to His Son Jesus Christ the Lord, to the Spirit who dwells in our hearts, both now and forevermore. Para aquele que quer ser monge, que vantagens ele teria, na sua opinião? Bom, evidentemente, a vantagem seria poder dar um sentido à vida. Essa é a maior vantagem, acredito eu. E o salário é bom? É claro que não somos pagos, mas os benefícios da aposentadoria são indescritíveis. Vocês podem sair? Quer dizer definitivamente? Não, se afastar por 1 ano, tirar férias, não ser monge durante 1 ano e depois voltar. Bom, depende do que quer dizer com não ser monge, não é? Já tivemos alguns estudando 1 ano fora, mas sempre como monges. O que você quis dizer seria suspender os votos por 1 ano e depois... ficar 1 ano sem seguir regras. Você pode tirar licença dessa vida se precisar e se quiser, mas aí teria que ser sincero com o que quer realmente. I had to let go of the way I thought and the way that I used to be. And so I prayed to love and I prayed to see the city shining everywhere. And I let God lift me up far beyond the toils and snares. 'Cause God is my present help, even in my time of need. God's hand is there for you, even when you don't believe. Right now, open up the eye. Você disse que não chama Deus de Deus, você chama Deus de amor e beleza. Mas eu reparei que no culto de hoje vocês usam a palavra Deus agora. Então, quando depois dessa transformação você se familiarizou com a palavra Deus? Quando digo a palavra Deus, eu estou falando da vida. Estou falando do amor, a inteligência de amor que governa o universo. E cada um de nós é uma encarnação dessa presença. Portanto, a palavra Deus, antes disso, retratava um homem, digamos, no céu, que julga as pessoas, que escolheu algumas. Mas quando entendi que Deus não era isso, ficou mais fácil reintegrar essa palavra no meu discurso. Aquilo que eu acho de mim mesmo não é determinado pelo modo como você me vê. Aquilo que eu realmente acho de mim mesmo e como eu me vejo é definido por como eu vejo você. E isso é justamente o contrário do que a maioria das pessoas pensa, porque o mundo é, na verdade, o efeito, e o que isso faz é colocar você como causa. É como o Buda ensinava, só existe um ego que parece ser muitos. Você é tão egoísta! Ou, em outras palavras, só um de nós pensa que está aqui. Que é você. Se você passar a vida julgando e condenando as pessoas, tendo pensamentos negativos, estará na verdade mandando uma mensagem direto para o subconsciente de que você tem culpa. É como diz no livro Um Curso em Milagres. O perdão não absolve os pecados e os torna reais. Ele anula a existência do pecado. E sob essa visão, os seus pecados serão perdoados. Assumimos a responsabilidade por tudo. Entendemos que o universo, do tempo e espaço, não foi criado por Deus, mas foi feito, sim, visivelmente separado dele.
Assim não é responsabilidade dele, é nossa responsabilidade. E agora podemos perdoar as pessoas não porque fizeram alguma coisa, mas porque não fizeram nada. Porque fomos nós que começamos tudo em primeiro lugar. Como isso começou? Eu estava meditando na sala de casa e quando saí daquela meditação profunda e olhei para o sofá que tenho na sala, vi 2 pessoas sentadas nele. Elas se apresentaram como mestres ascensos e a mulher disse que na encarnação anterior tinha sido São Tomé, um dos discípulos originais de Jesus. E o homem disse que era Tadeu e que também tinha sido um dos discípulos de Jesus. E o ensinamento sobre o qual iriam falar depois seria o moderno guia espiritual chamado Um Curso em Milagres. A voz que ensina um curso em milagres é a voz de Jesus. E segundo eles, o Jesus que tinham conhecido 2000 anos antes não era a versão oficial, não é a espiritualidade de seus pais. Não parece um mestre de Aikido. Eu não sou. Sou apenas um velho que pratica Aikido há uns 40 anos. Mas vamos fazer um teste. Dê um soco no meu estômago. Com força. Oh! É uma amostra do Aikido. Tudo bem. O senhor é bom nisso. Bom, é só uma amostra. Eu pratico há muito tempo. Mas disseram que o senhor é um sufi. Sim. Qual a diferença entre um sufi e um muçulmano? Sente-se. Eu vou tentar explicar. O Islã, como muitas religiões, tem como foco a prática externa. Como você reza, como você age moralmente e eticamente no mundo. Mas o sufismo é como as grandes tradições no mundo, trata da experiência interior. Meu antigo mestre sufi disse que qualquer um aprende a rezar, qualquer um aprende o ritual da prece, mas o sufismo desenvolve um coração capaz de orar. Tem um velho ditado no Islã, uma revelação por meio do profeta Maomé que ele tem a paz e a bênção. Deus diz, há 70 mil véus entre você e mim, mas não há nenhum entre mim e você. Esses 70 mil véus são, na verdade, véus com que cobrimos a nossa alma. Assim, a luz, a alegria, a felicidade, se preferir, da alma não é acessível a nós. Não porque não esteja lá, mas porque nós a cobrimos com nossa preocupação com a opinião alheia, porque corremos atrás de coisas no mundo que são passageiras. Como posso tirar o véu da alma? Véu por véu. Tente dizer Bismillah antes de fazer isso. Bismillah. 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 B é em. Isme é nome, Allah é Deus. Bismillah. Bismillah. Isso. Não é a palavra que é o mais importante, mas sim o seu significado. É, potente mesmo. E eu cheguei a ficar com medo. Eu não quero ter medo de tentar uma coisa nova. Eu não quero começar uma prática repetitiva de comportamento autodestrutivo. Eu estou cansado de me isolar ou ser isolado pelos outros. Eu quero ser livre, sabe? Eu não quero... Eu me sinto limitado, eu me sinto pequeno. Eu sigo alguns princípios: paciência, momento, bondade, honestidade, paz interior. Boa orientação. Paciência, momento, bondade, honestidade, paz interior. Isso. Na minha opinião, o maior teste é a ação. Você tem o conhecimento, tem o entendimento, mas o que vai fazer com isso? Onde está o valor? O valor não está no saber. O valor está no fazer. Deus habita no fundo de seu ser, não como uma entidade, mas como uma vida própria, sem forma. Gostaria de viver no agora? Sim. Não, tarde demais. Já passou. Sim. Opa, de novo, tente de novo. Viver no agora. Sim. Não, tarde demais. Precisa ser instantâneo no agora, senão será o próximo agora. Eu sou o agora na essência. Não sou o que acontece. Sou o espaço no qual tudo acontece.
Essa é a sua verdadeira identidade. O que é real? O que é real é o cosmo propriamente dito e seu relacionamento com ele. Isso sim é real. E discernir como é esse relacionamento e como aprimorá-lo é a jornada que você faz na vida. Se o mundo físico não é necessariamente real, que diferença faria se eu fizesse coisas boas ou se eu me tornasse um assassino? Bom, duas coisas. Primeiro, o mundo físico é real bastante pelo que ele é. Não é uma causa de si mesmo. Tem uma grande diferença aí. Mas a resposta à sua pergunta, como o filósofo Ernest Holmes disse, o pecado não é mais do que um erro. E a punição é o resultado lógico. Então, se você comete erros, sabendo que eles terão uma consequência que você não quer, está aí a resposta à sua pergunta. Mas se tem um resultado que você queria muito, descobriria que não queria na verdade. O motivo é que o que nós somos é um aspecto de uma possibilidade infinita. E quando você planeja especificamente como vai ser, você está limitando o infinito. Você diz ao infinito como é que vai ser. Isso gera um conflito porque a sua alma diz ao infinito que o que ela quer é ser uma só com o infinito. E a pessoa comum não está vivenciando a realidade, está vivenciando a ideia de realidade. Mas se perguntar, nós criamos isso? Sim, nós criamos nossa experiência de realidade. A felicidade não precisa ser uma coisa que acontece no final de algum tipo de meta. A felicidade pode vir pelo caminho. É uma escolha feita a cada momento. Não tem nada a ver com circunstância ou situações. É uma dimensão da sua existência. Quando um indivíduo se propõe a liberar sua energia vital ou a liberar o seu talento, a felicidade se expande. A alegria se expande. Porque está em sincronia, acredito eu, com a harmonia fundamental do universo, que é se expressar. As pessoas pensam que existem muitos momentos, a cada hora, a cada dia, durante a vida, porque o que acontece muda constantemente. As formas ao seu redor mudam constantemente. Os pensamentos que você tem mudam. As emoções que você tem mudam. As pessoas ao seu redor mudam. As pessoas pensam que a cada vez é um momento novo. Este momento e outro momento e mais um momento. Se analisar mais fundo, verá que não é outro momento. É sempre o agora. Mas a forma que surge no agora é que muda constantemente. Mas é sempre o agora. E por fim, o agora é quem você é, o espaço do agora. E o espaço do eu. E aí tudo acontece nele e vai mudando constantemente. O mundo que os sentidos percebem é o domínio do efeito. O domínio da consciência é o domínio da causa. Quando a consciência muda, você tem a capacidade de afetar as situações de um modo que não faz absolutamente nenhuma ideia. Portanto, o lá fora não existe. Não de verdade. Em um curso em milagres diz que um dia entenderá o que acontece dentro. Uma vez ouvi uma história sobre um agente agrícola que está percorrendo o interior e encontra um fazendeiro sentado na cadeira de balanço na varanda, mascando um punhadinho de mato. E o agente agrícola diz ao fazendeiro: "Nossa, belo campo tem aqui, lindo. A sua fazenda é muito bem cuidada, muito bonita mesmo, que beleza. Ah, Deus fez um ótimo trabalho na sua fazenda." E o fazendeiro diz: "Mas devia ver quando Deus tinha ela só para ele." Portanto, somos parte da nossa criação. Não podemos nos separar dela. Stop fooling around. Stop fooling around. Steve, o que você ensina exatamente aqui na Universidade de Pesquisa Filosófica? Eu ensino mecânica da atenção. E o que é isso? Bem, na busca para entender a consciência, verá que você é aquilo que faz com sua atenção. Enquanto não souber onde está a sua atenção, o que faz com ela, o que ela faz, você não fará ideia de como as coisas estão se encaixando na sua vida. Quer dizer que prestamos atenção no que queremos e não prestamos atenção naquilo que não queremos? Exato. E o que você quer? Eu quero ser feliz. Quer ser feliz?
Você seria feliz só de pensar na felicidade? Não. Eu só quero ser feliz. E você sabe o que é a felicidade? Não. Então, vamos esquecer todo esse universo de pensamentos. Não é aí que vamos procurar. Se quer a verdadeira felicidade, só há um lugar para procurar. É na realidade. E você sabe quando é a realidade? Sei, é agora mesmo. É o agora. Mas essa é uma questão volúvel. Porque o agora não é quando você acha que é. Vem comigo, eu te mostro. Vamos usar este giz. Bom, pegue. Você pegou. Você não precisou pensar para poder fazer isso. Precisou estar presente para pegar o giz. Se tentasse pensar para pegar o giz, não conseguiria. E o motivo de não conseguir é que o pensamento está sempre meio segundo ou mais defasado da realidade. Por isso não pensa quando está dirigindo. Alguma vez tentou pensar qual é o melhor momento para virar o carro? Quando vai fazer uma curva? Não, não dá para fazer isso. Não consegue. Não consegue. E o motivo de não conseguir é que você não está no momento presente. Somente parte da sua consciência consegue ficar no presente, consegue estar na realidade. E é a sua atenção que posiciona a sua mente. Cheque. Mate. Uma coisa que eu aprendi sobre felicidade é que nem sempre é conseguir aquilo que se quer, mas é sim aprender a ser com o que existe. Imagine que está vendo um campo enorme. Veja onde estamos agora, mas mesmo estando aqui, pode imaginar um campo enorme. É o seu campo. É onde pode realizar seus sonhos, ao mesmo tempo que descobre quem você é no processo de atuar nesses sonhos. E você aprende a balancear sua experiência para que possa dar sua presença plena no momento que estiver vivendo e na experiência que está tendo nesse dia. Aí você passa a vivenciar o que está buscando e o que quer, ou seja, a sensação de liberdade. E com ela vem uma certa criatividade, que traz a sua essência, porque você veio para dar o seu dom. Ninguém pode dá-lo por você. Na fase mais difícil da minha vida, eu li O Poder do Agora. Foi o que Eckhart Tolle disse sobre felicidade que me motivou a seguir essa jornada. Fui até Vancouver para conhecê-lo. Você passou 2 anos em bancos de parque. E você dormia nesses bancos? Poucas vezes, mas eu passei a maior parte do dia nos bancos de vários parques diferentes em Londres. Fazia 3 refeições por dia? Não. Uma refeição por dia, quando eu dava sorte. Nossa. Sentado aqui, você é capaz de simplesmente observar o que acontece ao redor sem dar nenhuma interpretação que seja, de estar presente com todo o resto. Aí terá uma amostra de como é ficar no banco de um parque, com nada mais para ser acrescentado a este momento. O que se ouve, o que se vê, as pessoas, o som da água, a luz, apenas deixando tudo ser o que é. Com isso vem a paz. Não é arrastado constantemente para acontecimentos, pensamentos, emoções e reações. Você é o espaço mais amplo onde tudo isso acontece. É a consciência por trás, sem a qual nada disso estaria aqui. Seriam apenas átomos e moléculas no espaço. Você é a consciência que permite que todo este mundo exista. E onde fica a busca por um sentido? Bem, reparou que há alguns instantes você estava em um estado de presença alerta?
Mas logo vem outro pensamento e faz uma pergunta. Porque o pensamento não consegue tolerar um estado de presença. Você não precisa ser dominado pelos pensamentos, porque o pensamento pode obscurecer a existência da vida neste momento. Como eu não sabia disso? É um hábito arraigado, o de ser inteiramente identificado com o pensar. É a condição humana. O que poderia ser descrito como perdido em pensamentos, porque até agora a evolução foi inconsciente, foi automática, mas agora a evolução é constantemente escolhida por uma espécie, e isso é uma coisa revolucionária. E você faz parte disso. E quanto à dor? Me refiro à dor física, à dor emocional, como a de perder alguém. Grande parte da dor humana é criada psicologicamente. Existe muita dor psicológica. Chamo isso de sofrimento. Quando o sofrimento deixar de existir, o homem poderá viver sem o sofrimento. É uma possibilidade. Talvez ainda reste alguma dor física, talvez as pessoas tenham dor de dente, ou alguma dor no corpo, de tempos em tempos. O sofrimento é outro nível que está por cima da dor. O sofrimento implica uma história, um pequeno eu que está infeliz. Uma entidade mentalmente criada, o pequeno eu, que tem uma história triste como a própria identidade. E isso gera muito sofrimento mesmo. Além de fazer você mesmo sofrer, também faz os outros ao redor sofrerem. Ficar em comunhão com a vida é ficar em comunhão com o momento presente, porque é o único lugar onde a vida é encontrada. Você não pode deixar o espaço do agora. Ele fica com você, faça o que fizer, vá aonde for. A sua vida nunca deixou de ser o agora. E jamais deixará de ser o agora. Está fazendo do momento presente um inimigo de alguma forma, interiormente? Está pensando em alguma coisa que não tem a ver com agora? Preciso pensar em alguma coisa. Então, primeiro esteja aqui por inteiro. Depois, seja lá o que precisar na vida, virá. É o que vem da força que habita no momento presente, que muita gente não vê. Existe uma força enorme aqui, que é o poder da própria vida. E muita gente procura alguma coisa e ignora isto. E o poder da própria vida é inseparável de quem você é no fundo do seu ser. Muitas vezes vai se esquecer. Mas assim que perceber que se esqueceu, talvez você diga, eu perdi o momento presente. E aí talvez venha a escolher voltar para o momento presente. A primeira coisa que acontece quando você volta ao momento presente é ter uma consciência maior das percepções. De repente você fica mais alerta. E aí ficará mais ciente da vida que existe em seu corpo. Sentirá a vida por dentro. É como se toda a frequência vibracional do seu corpo mudasse quando você se torna presente. É um estado diferente de consciência. Mais alerta, mais vivo. E muitas vezes isso vai escapar. Mas depois se lembrará. E já é um bom começo. Mas não acredite na mente quando ela lhe diz, agora não pode, está com a cabeça cheia. Não se incomode com o momento presente. Será só um pensamento. E você não precisa seguir esse pensamento. Apenas observe. É um pensamento que a mente põe para fora. Não precisa acreditar nele porque não é verdade. Quando a mente lhe diz, não pode estar presente agora porque está com a cabeça cheia. Aí tudo bem, vai dizer, tudo bem, vamos ver se é verdade. E vai sentir. A minha mão tem vida, o meu corpo está vivo. A beleza está em toda a parte. Aí estará presente de novo, alerta, a atenção voltará. E quando for hora de pensar, vai sentar e dizer, tudo bem, vamos pensar. Que avião vou pegar amanhã? A que horas preciso chegar ao aeroporto? O que faço agora? Pego o telefone e ligo para alguém, certo? Isso é bonito. Não está se perdendo no futuro, são questões práticas. E depois de cuidar das questões práticas, de pensar em tudo, de planejar, a próxima semana, aí poderá voltar ao agora.
A transformação interior não é uma questão de encontrar muitas respostas para suas perguntas, mas ter um novo relacionamento com o pensamento, em que nem todo pensamento consegue mais seduzir você. E se passa uma garota bonita e quando vê está seguindo-a com seu olhar, não precisa pensar, eu não deveria ficar olhando para ela porque sou espiritual agora. Não. Pode se desprender, mesmo que por um momento, não para o resto da vida. Apenas por um momento, liberte-se da necessidade de entender as coisas, para que esteja verdadeiramente presente neste momento, neste instante, apenas existindo. Mas não se esqueça de si mesmo, porque você é a consciência por trás disso. Você é o espaço, a presença. A vida quer apoiar você, mas antes precisa se abrir para a vida. O que eu gosto mesmo é viver no futuro e esperar que todo mundo me alcance. Isso é menos estressante. O amor próprio e a valorização significam que você ama o que o universo, o que Deus criou como você. Não é ser superior a ninguém, também não é ser menos do que ninguém. É compreender que você é a expressão única do potencial infinito. Portanto, se você não ama o que Deus criou como você, vai acabar inibindo essa energia vital que quer se expressar através de você. A velha ideia de, coitado de mim, eu sou um pecador sujo, acaba inibindo o fluxo da vida. A maior necessidade psíquica do homem é que respeitem o seu pensamento. E a maior necessidade psíquica da mulher é que entendam os seus sentimentos. Não é maravilhoso? Se você acredita em uma coisa, suas ações vão demonstrar isso. Não se pode abrir o jornal pela manhã e não sentir esmagado, sem pensar o quê? É assim que o mundo deveria ser? Mas para uma pessoa sem fé, o que ela vê é o que ela terá. Nenhuma resposta vai surgir. A pessoa de fé não vai ter clareza sobre a mente de Deus, porque ele ou ela não é Deus. Mas ele ou ela irá saber que há uma resposta. O autodesenvolvimento intelectual não equaciona a felicidade. Só quando o conhecimento se torna sabedoria é que a pessoa pode ser feliz. A sabedoria é o conhecimento absorvido. Isso quer dizer, quando você era menino, a sua mãe deve ter dito, bem, Sean, a honestidade é a melhor política. E você teria dito, claro, mãe. Mas não significa nada se não tiver absorvido isso e se não for honesto automaticamente em qualquer situação. Portanto, a sabedoria é o segredo da felicidade, porque representa aquelas experiências na vida que você absorveu e elas se tornam atributos da sua própria natureza. O que fazemos agora é como ficamos apresentáveis aos outros. Nunca perguntamos como eu fico apresentável para mim mesmo. A palavra é a varinha mágica do feiticeiro tolteca ou do mago tolteca. Essa palavra, exatamente o que fazemos com ela como jardineiros. É tudo. E é isso que preserva nosso propósito,
que preserva a nossa vontade e o que é leal ao nosso sonho. Então, se usar a palavra corretamente, a sua vida sempre será feliz. Se usar a palavra contra si mesmo, está criando toda a tragédia e todo o sofrimento na sua vida. Não poderá culpar ninguém além de si mesmo. Estou ficando sem ar. Sabe, preciso ligar esse aparelho aqui. Eu sei que achou que fosse morrer quando saiu do hospital, mas você está feliz por ainda estar vivo? Vou desligar isto primeiro. Preciso pensar para responder se estou feliz por ainda estar vivo. Está? Bom, acho que eu posso responder. Se eu não tiver o fôlego da vida, não existe motivo para ser feliz. A felicidade é ser. Viver e deixar viver. E amar a si mesmo. Você está aqui porque é o personagem principal na história da sua vida. A história deu certo em alguns pontos e não deu certo em outros. Portanto, o personagem da história veio aqui e quer saber como fazer a história dar mais certo. Agora, as respostas que qualquer um puder lhe dar de como fazer a história dar mais certo, existem coisas que podem fazer a história dar mais certo, mas não vai adiantar nada se você não chegar ao fundo, por trás da história, o eu por trás da história. Aí, se estiver em contato com isso ao longo da vida, a história se revelará com mais facilidade, porque existe uma dimensão mais profunda contida ali. Se o personagem principal da história, você, nunca conheceu o eu mais profundo, a presença eterna, ou seja, a consciência de que você existe, a expressão que alerta. À medida que constrói um sonho e que resolve aprender a viver, negociando com o que está lá em cima e o que está aqui embaixo, encontrando um equilíbrio, desfrutando e vivendo cada dia, você terá altos e baixos, melhoras e pioras, ganhos e perdas. E se você leva consigo os seus sonhos da melhor maneira possível, vai acabar descobrindo no final quem você é realmente. E que o que está levando consigo é mais do que sonho, é o dom da vida. Durante essa busca, aprendi muito mais sobre quem eu sou. Talvez eu esteja pronto para esquecer de mim mesmo. É claro que a minha busca não terminou, mas agora uma coisa que Krishnamurti escreveu finalmente faz sentido. No momento em que perguntar, sou feliz? Não será mais. Sometimes I'm wrong. We're two opposites living in one song. The kiss I miss, sometimes my remedy is me to swing to your heart's melody. Now
I don't know where the story begins, but here I found myself in a life full of sins. No matter what I did, I couldn't seem to win. Never had a clue that I had to look within. I'll take you back to the place that I've been. Couldn't survive without thick skin. Pushed as a kid, pulled in every direction. Trying to make friends and make connections. Couldn't cope with the feeling of rejection. Sought approval, love and affection. No one listened, like I didn't have a voice. Told what to do, lost my freedom of choice. Parents, teachers, the media play its role of tearing at my heart and grabbing at my soul. The voice will acquires the chant in my head. The voice were my enemies when they said, I don't know which way to go. I'm so lost, so out of control.